Canal, eu sou o professor Bruno e hoje a técnica que a gente vai aprender no nosso curso de Lógica e Técnica de Programação vai ser laços de repetição, beleza? Então já estou aqui com o meu Portugal Web Studio e para a gente aprender laço de repetição, primeiro a gente tem que entender o que são laços de repetição. Então, por exemplo, o que é um laço de repetição? Laço remete à ideia de uma coisa sem fim ou uma coisa circular. Como por exemplo, se você vai laçar um boi, você vai fazer aquele laço com a corda, e aí você faz aquele movimento circular na corda, né? E você joga no boi para poder laçar o boi. Então, a ideia de laço vem aí. Na programação, quando a gente fala em laço de repetição, significa que a gente vai criar parâmetros para que o nosso algoritmo continue executando uma coisa determinada até o momento que a gente quer que o algoritmo execute, e aí ele para automaticamente e passa para a próxima instrução, beleza? Então, o laço que a gente vai aprender hoje é o laço for, ou no caso do nosso Portugal, é o laço para, que é o principal laço aí que os algoritmos utilizam. Tem outros laços também, como no caso o do while, ou o while, que no caso é o enquanto, ou faça enquanto, só que na maioria dos casos você vai precisar utilizar o laço para, porque ele é mais, não vou dizer mais completo, mais robusto, mas ele atende uma maior gama de algoritmos ou de interações que você vai fazer ali no seu código, certo? Então, o algoritmo que a gente vai tentar desenvolver hoje é uma mini tabuada. Então, por exemplo, se você quiser criar uma tabuada que mostre a tabuada inteira de X valores, então eu quero aprender a tabuada de 5. Então eu quero que mostre 5 vezes até o número 10. Então vai ser 5 vezes 1, 5 vezes 2, 5 vezes 3, até chegar a 5 vezes 10. Da maneira com que a gente vinha trabalhando, para fazer isso, o que a gente precisaria fazer? Criar 10 números, então a gente ia criar número 1, número 2, número 3, até chegar ao número 10. E depois, para cada um desses números, a gente iria pedir para o usuário mostrar os valores que ele queria. Então a gente começaria com 1, com 2, com 3, com 4, até chegar no número 10. E aí a gente faria uma interação para cada um deles para poder fazer a multiplicação no caso, né? Pode ser multiplicação, soma, subtração e por aí vai. Então isso acarretaria em tempo de programação, e quando você executar seu código, iria também acarretar em tempo de execução e muito espaço armazenado em memória, já que você precisaria de várias variáveis. Pensando nisso, é que os programadores, quando desenvolveram as linguagens, criaram uma técnica específica para otimizar essa questão aí quando você tivesse essa necessidade de executar basicamente a mesma coisa com valores diferentes várias e várias vezes. Aí surgiu o laço de repetição, beleza? Para utilizar os laços de repetição, existem várias maneiras. Por exemplo, no código, a gente pode chamar essa variável que a gente vai utilizar no nosso laço como um contador no português. Em inglês, alguns programadores utilizam o count, que no caso significa a mesma coisa de contador. E alguns programadores também, por prática de programação e por convenção de programação, toda vez que você pegar um algoritmo que tiver lá uma variável chamada i, ou j, ou k, significa que essas variáveis estão sendo utilizadas em determinados laços de repetição. Geralmente os programadores começam a utilizar a letra i no primeiro laço. Aí caso ele precise de um laço dentro do mesmo laço, aí ele vai começar a utilizar a letra j, e assim sucessivamente. Isso é uma prática de programação que virou convenção, mas você pode utilizar também a nomenclatura contador ou count, beleza? Então para isso, a gente vai começar o nosso algoritmo aqui, que é justamente criar essa mini tabuada, e aí o usuário vai digitar qual tabuada ele quer, e o nosso algoritmo vai executar de 1 até 10 essa multiplicação, certo? Então a gente vai começar a definir as nossas variáveis. Então a primeira variável que eu vou precisar armazenar é a minha variável chamada número, porque é o número que o usuário digitar é que vai ser feito a nossa tabuada, beleza? Depois eu vou chamar a minha função tabuada, beleza? Para armazenar o valor das multiplicações. E por fim, eu vou declarar o meu contador. É o que vai fazer a contagem de 1 até 10, certo? Agora, para utilizar o nosso laço for, ou no caso para no Portugal, o for em inglês, e em Portugal o para, no caso do Portugal Web Studio. A gente tem algumas regrinhas para poder fazer a utilização desse laço.
Qual é a regra? Então vamos colocar aqui, ó, para. Então dentro do nosso para, ele vai ser dividido em 3 itens. O primeiro item se chama inicialização. Certo? Então vai ser a nossa inicialização. O segundo item, que vai ser separado agora por ponto e vírgula. Por que ponto e vírgula? A gente aprendeu que a vírgula é utilizada para concatenar. No nosso caso aqui, a gente não quer concatenar valores ou informações. A gente quer separar ou dividir essas informações. E no caso do Portugal Web Studio, a gente utiliza o ponto e vírgula. Então, a primeira parte, o primeiro item, vai ser a inicialização. Ou seja, aonde a gente vai inicializar o nosso contador. Como a gente quer fazer uma tabuada de 1 até 10, então basicamente a gente vai inicializar ele em 1. Depois a gente vai colocar a nossa condição. Então eu vou inicializar o meu contador e depois eu colocar a minha condição. Qual é a minha condição para parar o meu contador? É quando ele chegar a 10. Então a minha condição vai ser quando o meu contador chegar até 10. E para finalizar, eu vou atualizando o meu contador. Se ele inicia em 1, a próxima vez que ele voltar para o início do laço, ele vai ter que valer 2. Depois que ele executar novamente e retornar para o início do laço, agora ele vai ter que valer 3. Então, para cada volta que ele der no meu laço, ele vai incrementando um valor após o outro. Então, ele vai 1, 2, 3 e assim por diante, de acordo com o que eu queira fazer, beleza? Então, o nosso laço, ele tem que respeitar esses 3 itens, no caso do para. Os outros laços a gente vai deixar para a próxima aula, mas basicamente também funcionam com 3 itens, só que a maneira com que você declara esses itens é diferente do laço para, que a gente vai aprender nas próximas aulas. Então, beleza. Sabendo disso, como é a estrutura do nosso laço, que primeiro a gente inicializa ele, depois coloca a nossa condição e depois a gente vai atualizando ele, agora a gente pode, de fato, programar o nosso laço. Então, primeiro de tudo, eu vou dizer o seguinte, ó, que o meu contador ele vai ser igual a 1. Então, a minha inicialização, o meu contador, ele vai iniciar em 1. Coloco o ponto e vírgula. Agora eu falo que o seguinte, vou criar a minha condição, que o meu contador ele vai ter que ser menor ou igual a 10. Então, se ele inicia em 1, a condição para eu sair do laço é quando ele chegar até 10, utilizando os operadores relacionais que a gente aprendeu nas aulas anteriores. Se você ainda não viu os outros vídeos, volte, assiste o vídeo que a gente trabalha justamente com os operadores relacionais. E por fim, eu vou mandar o meu contador ser atualizado. Nesse caso, a atualização eu posso fazer tanto para mais quanto para menos. Se eu quiser atualizar o meu contador para mais, eu vou utilizar mais. Se eu quiser atualizar o meu contador para menos, eu vou utilizar menos. Então, essa questão desse terceiro item, muitos alunos, eles confundem. Eles acham que esse terceiro item é de incrementação. Na verdade, não é incrementação, é atualização. Você pode atualizar um valor para mais ou para menos, certo? Então, dependendo do que você quiser fazer, você vai utilizar mais ou menos. Pelo menos na aula de hoje. Tem como você ir atualizando de 2 em 2, 3 em 3, 4 em 4. Só que para o vídeo de hoje a gente vai utilizar a incrementação de 1 em 1, que no caso a gente utiliza mais. Por fim, eu tenho que abrir e fechar as minhas chaves. Aí, tudo agora que eu fizer dentro do meu laço, ele vai ficar repetindo de acordo com a minha condição, certo? Então, vamos lá. Primeira coisa de tudo, eu vou dar o meu escreva para exibir uma mensagem. Então, vou pedir ao usuário o seguinte, ó, digite a tabuada a ser demonstrada. Certo? Então, após isso, eu aguardo. Na verdade, essa mensagem eu vou colocar do lado de fora, né? Senão toda hora ele vai ficar pedindo essa mensagem aqui. Então a gente vai vir aqui, dar um Ctrl X, dar um Ctrl V aqui. Aqui eu apaguei sem querer.
Aí agora sim eu mando ler o meu número, certo? Aí aqui dentro agora, o que eu posso fazer aqui dentro? Eu vou colocar o meu contador para trabalhar. Então eu vou dizer o seguinte, ó, que a minha tabuada ela vai ser igual ao meu número vezes o meu contador. Então eu estou dizendo o seguinte, que a minha variável tabuada ela vai armazenar o valor do número que o usuário digitar. Então, por exemplo, se eu digitar 3, então o meu número vai valer 3, vezes o meu contador. Então, a princípio, a primeira informação que ele vai pegar é o meu contador valendo 1. E aí ele vai executar, realizar a operação matemática, armazenar o resultado na variável tabuada. Agora eu vou mandar ele demonstrar esse resultado. Assim que ele demonstrar, ele volta o laço e verifica a minha condição. O meu contador, ele é exatamente igual a 10? Não. Se ele é menor que 10, ele vai passar para atualização e incrementar um valor. Aí ele vai executar tudo novamente, só que agora o meu número continua valendo 3, mas o meu contador não vale mais 1, vai valer 2. E a gente vai ver isso na prática. Então agora eu vou mandar ele exibir o meu resultado. Como é que eu posso fazer para ficar mais compreensível, como se fosse de fato uma tabuada? A gente pode utilizar a mesma maneira com que a gente utilizou nas operações matemáticas básicas que a gente viu na última aula. Então a gente vai colocar aqui que o nosso número, aí a gente concatena com a mensagem, esse número vezes, concatena com outra variável agora, no caso é o meu próprio contador, e aí a gente vai concatenar novamente com o sinal de igual, outra mensagem, e concatenamos agora com a minha variável chamada tabuada. E aí quando eu executar e o valor que eu digitar aqui, ele vai fazer justamente toda a minha tabuada listar de forma automatizada. Então veja que um simples código bem reduzido, com apenas um laço de repetição, eu consigo fazer minha tabuada de 10 valores distintos. Se eu quisesse, eu poderia fazer até de 20 valores distintos, ou 100 valores distintos, ou 1000 valores distintos, com apenas as mesmas 3 linhas de código, certo? Para facilitar aqui, já prevendo o que vai acontecer, a gente pode concatenar com a última mensagem e dar a nossa quebra de linha, que é assim que ele exibe um valor, ele quebra a linha e passa para o outro resultado. Então vai ficar, no caso, o número digitado vezes 1 e mostra o resultado, quebra a linha, o número digitado vezes 2 e assim sucessivamente, certo? Então se eu executar, digite a tabuada a ser demonstrada. Então vamos lá. Sei lá, eu vou digitar a tabuada de 7. Então dou Enter. E aí ele automaticamente demonstra toda a minha tabuada de 7. 7 vezes 1, 7. 7 vezes 2, 14. 7 vezes 3, 21. Até chegar a 7 vezes 10, que no caso é igual a 70. Então se eu quiser não só aprender de 7 até 10, sei lá, 7 vezes 20, 30, eu simplesmente venho aqui, ó, e modifico a minha condição, em vez de ser 10, vai ser 20. Aí se eu executar novamente, digitar 7, ele vai listar a tabuada agora de 7 até vezes 20. Bacana, né? Então, você pode fazer a tabuada que você quiser, de mais, de menos, de multiplicação, de divisão e por aí vai. Você pode colocar vários laços interagindo para você pode utilizar esse mesmo laço no exemplo anterior que a gente aprendeu dos operadores. Então você vai escolher o operador e dentro do operador um laço, e aí você faz a demonstração da tabuada. Também é possível. Inclusive fica como atividade para vocês desempenharem aí para treinar os laços de repetição, certo? Então esse é o nosso código, simples, prático. Espero que vocês tenham gostado. Te vejo na próxima aula.